Imagine por um momento. Feche os olhos e visualize a Idade Média. O que vem à sua mente? Provavelmente, a escuridão. Um mundo sujo, cinzento, onde a ignorância era a lei e a superstição era a única ciência. Você vê camponeses famintos, reis tiranos, castelos frios e a sombra da peste negra pairando sobre todos. Você vê um período de 1000 anos, um buraco negro na história, espremido entre a glória da Roma Antiga e o esplendor do Renascimento. Um tempo que a própria história batizou de forma depreciativa: a Idade das Trevas. Esta é a narrativa que nos foi vendida. É o conto de fada sombrio que a escola nos ensinou, que os filmes repetem e que se tornou senso comum. É a imagem de um mundo estagnado, onde o progresso parou, a arte definhou e a razão foi silenciada. Mas e se eu te dissesse que essa imagem é, na verdade, a maior mentira que a história oficial te contou? E se eu te revelasse que, longe de ser um período de trevas, a Idade Média foi uma era de invenção, de fundação e de progresso silencioso? Um período que não apenas preservou o conhecimento do passado, mas que o transformou e o impulsionou para o futuro. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma correção histórica. É uma revelação que muda a forma como entendemos a origem do nosso próprio mundo. A Idade Média não foi um intervalo, foi o berço da civilização moderna. E a mentira sobre as trevas é a prova de que a história, muitas vezes, é apenas uma ferramenta de propaganda. Fique conosco, porque a verdade sobre a Idade Média vai te chocar e, mais importante, vai te dar uma nova perspectiva sobre o mundo. Para entender a mentira, precisamos entender quem a inventou e por quê. O termo Idade das Trevas não é um rótulo neutro dado por historiadores imparciais. Ele é um termo pejorativo, uma arma retórica forjada no calor da Revolução Cultural conhecida como Renascimento. O pai dessa mentira é frequentemente creditado a Petrarca, um poeta e humanista italiano do século XIV. Petrarca e seus contemporâneos olhavam para trás para Roma e a Grécia antigas com uma admiração quase religiosa. Eles viam a si mesmos como os herdeiros diretos daquela glória, e o período que os separava da antiguidade era, para eles, um obstáculo, uma mancha. Eles precisavam de um contraste dramático para que o renascimento, o renascer da cultura clássica, soasse grandioso. O período anterior tinha que ser, por definição, o oposto, a decadência, a barbárie, as trevas. Era uma jogada de marketing intelectual. Ao pintar a Idade Média como um milênio de estagnação, eles elevavam a si mesmos e a sua própria época a um patamar de iluminação. Essa narrativa foi reforçada e cimentada nos séculos seguintes, especialmente durante o Iluminismo. Os pensadores iluministas, obcecados pela razão e pela ciência, viam a Idade Média como o domínio da fé cega e da superstição religiosa. Eles usaram o termo Idade das Trevas para atacar a Igreja e, por extensão, qualquer período da história que não se alinhasse com seus ideais de racionalismo puro. O resultado dessa campanha de difamação, que durou séculos, é que a Idade Média foi reduzida a uma caricatura. A complexidade de 1000 anos de história, que se estende da queda do Império Romano em 476 d.C. até o início do Renascimento no século XV, foi simplificada em trevas.
Mas a verdade, escondida sobre essa camada de preconceito e propaganda, é que a Idade Média não estava apenas preservando o conhecimento clássico dos mosteiros. Ela estava ativamente inovando. E ela estava plantando as sementes que floresceriam no Renascimento e, mais tarde, na Revolução Científica. Vamos mergulhar nas provas. Vamos desvendar os 3 pilares que provam que a Idade Média foi, na verdade, uma era de luz. O pilar da educação. O berço da universidade. Mentira desvendada número 1. A Idade Média era ignorante e não valorizava o conhecimento? Se a Idade Média fosse um período de trevas intelectuais, como explicar a invenção que é o motor do conhecimento até hoje? Estamos falando da universidade. A universidade, como a conhecemos, uma instituição com professores, estudantes, currículos formais, exames e graus acadêmicos, é uma invenção puramente medieval. Ela não existia na Antiguidade Clássica. As academias gregas e romanas eram escolas de elite focadas em retórica e filosofia. A universidade medieval, por outro lado, era uma comunidade de estudiosos, uma universitas magistrorum e scholarium, que se organizava para buscar e transmitir o conhecimento de forma sistemática. Pense em Bolonha, fundada no século XI, ou Paris e Oxford, que surgiram logo depois. Essas não eram escolas de catecismo, eram centros de debate intelectual feroz. Os estudantes viajavam por toda a Europa para ouvir mestres renomados, e o currículo era rigoroso, baseado nas 7 artes liberais. O trivium, de gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, de aritmética, geometria, música e astronomia. O que é mais surpreendente é o que eles estavam estudando. A partir do século XII, houve um gigantesco movimento de tradução, onde textos de Aristóteles, Euclides e Ptolomeu, preservados e aprimorados por estudiosos árabes e judeus, foram reintroduzidos na Europa. Os intelectuais medievais não apenas absorveram esse conhecimento, mas o confrontaram e o integraram à sua visão de mundo. O auge desse movimento foi a escolástica, que buscava harmonizar a fé com a razão. Figuras como Tomás de Aquino não estavam tentando suprimir a razão, estavam tentando usá-la ao máximo para entender o mundo. O pensamento escolástico, com sua ênfase na lógica rigorosa, na argumentação e na distinção entre premissas e conclusões, é o precursor direto do método científico moderno. A universidade medieval criou o ambiente intelectual e a estrutura institucional necessária para o florescimento da ciência. Sem a Idade Média, o Renascimento e a Revolução Científica não teriam onde se apoiar. A universidade é a prova de que a Idade Média foi, na verdade, uma era de iluminação institucionalizada. O pilar da engenharia, a revolução tecnológica silenciosa. Mentira desvendada número 2. A Idade Média era tecnologicamente atrasada e estagnada? Se você quer ver a prova mais tangível do gênio medieval, olhe para cima, olhe para as catedrais góticas. Essas estruturas monumentais, como a Catedral de Chartres ou a de Notre Dame, não são apenas obras de arte, elas são triunfos da engenharia. Construir paredes de pedra que se elevam a dezenas de metros, com enormes janelas de vitrais que inundam o interior de luz, exigiu uma compreensão de física, geometria e estática que era, para a época, revolucionária. Os arquitetos medievais inventaram o arco ogival e, crucialmente, o arcobotante. O arcobotante é uma estrutura externa que distribui o peso do telhado e das paredes para o chão, permitindo que as paredes internas fossem mais finas e pudessem ser enchidas com vidro. Essa invenção não é apenas uma solução arquitetônica, é uma demonstração de cálculo e inovação que desmente qualquer noção de estagnação tecnológica. Mas a inovação medieval não se limitou à arquitetura religiosa, ela transformou a vida cotidiana. Pense no relógio mecânico. Antes da Idade Média, a medição do tempo era imprecisa. O relógio mecânico, inventado no século XIII, introduziu a ideia de tempo padronizado e preciso,
essencial para a organização da vida urbana e, mais tarde, para a ciência. Pense nos óculos, inventados na Itália no final do século XIII. Eles revolucionaram a vida de artesãos, escribas e estudiosos, permitindo que pessoas com presbiopia continuassem a trabalhar e a ler. Isso prolongou a vida produtiva de uma geração inteira de intelectuais. Pense na prensa de vinho e no moinho de vento. O moinho de vento, adaptado e aprimorado pelos medievais, forneceu uma fonte de energia mecânica que não dependia de rios ou da força humana ou animal. A prensa, por sua vez, foi o precursor direto da prensa de tipos móveis de Gutenberg, que, ironicamente, ajudaria a espalhar a narrativa do Renascimento. A Idade Média foi uma era de engenharia prática. Os medievais não estavam apenas copiando os romanos, eles estavam resolvendo problemas do dia a dia com invenções que juntas formaram a base da Revolução Industrial séculos depois. O pilar da sociedade, a Revolução Agrícola e o nascimento do indivíduo. Mentira desvendada número 3. A vida era miserável e a sociedade era estagnada. A Idade Média viu uma transformação social e econômica tão profunda que os historiadores a chamam de Revolução Agrícola Medieval. O sistema de rotação de cropas em 3 campos, em vez de 2, permitiu que a terra fosse usada de forma mais eficiente, aumentando a produtividade e, crucialmente, fornecendo uma dieta mais nutritiva para a população. O arado pesado, com rodas e relha de ferro, permitiu cultivar solos mais densos e ricos do norte da Europa. Mais comida significou mais gente. A população da Europa cresceu exponencialmente entre os séculos X e XIII. Este crescimento populacional impulsionou o comércio, o que levou ao ressurgimento das cidades. As cidades medievais, com as suas guildas de artesãos e os seus mercados vibrantes, eram centros de inovação e mobilidade social. E aqui está a revelação mais profunda. A Idade Média foi o período em que a ideia do indivíduo começou a florescer. Na antiguidade, a identidade estava ligada à família ou à cidade-estado. Na Idade Média, o surgimento da confissão individual, a ênfase na salvação pessoal e a organização das universidades em torno de um currículo individualizado começaram a moldar a ideia de que cada pessoa tem um valor intrínseco e uma trajetória única. O sistema legal medieval, com o desenvolvimento do direito consuetudinário e o conceito de júri, também lançaram as bases para as liberdades individuais que valorizamos hoje. A Magna Carta, de 1215, um documento medieval, é um marco na limitação do poder real e na proteção dos direitos dos súditos. A Idade Média não foi um período de estagnação social, foi um período de intensa fermentação onde as estruturas sociais, econômicas e legais foram forjadas. A mentira da Idade das Trevas é, portanto, a maior mentira da história. Não porque seja a mais antiga, mas porque ela nos rouba a compreensão de nossas próprias origens. Ela nos faz ignorar o milênio de trabalho duro, invenção e pensamento que nos deu a universidade, a engenharia gótica e a base da nossa economia. A Idade Média não foi um buraco negro. Foi a ponte essencial que ligou o mundo antigo ao mundo moderno. Foi o período em que o Ocidente, após a queda de Roma, se reinventou, se organizou e se preparou para o futuro. A verdadeira lição aqui não é apenas sobre história. É sobre como as narrativas são construídas. É sobre como rótulos depreciativos podem ser usados para apagar a complexidade e o progresso. A história não é uma linha reta de progresso ininterrupto, mas um ciclo de altos e baixos, de preservação e inovação. E a Idade Média, com suas luzes e sombras, merece ser vista pelo que realmente foi a fundação do nosso mundo. Se você ficou chocado com essa revelação, imagine quantas outras mentiras a escola te contou. A verdade está lá fora e o Rápida Fascínio está aqui para desvendá-las. Se você quer continuar desvendando os segredos da história e da ciência, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Nele, revelamos o segredo chocante do dinheiro que ninguém quer que você saiba. Assim como a Idade Média, o dinheiro é uma ilusão que precisa ser desvendada.
Inscreva-se no Rápido é Fascínio e ative o sino para não perder a próxima mentira que vamos desmascarar. Até a próxima.